A percepção sonora nos animais é bastante curiosa. Isso depende de uma escala bastante variada e que a gente pode, por exemplo, trabalhar com essa tabela. Veja que em humanos, a percepção sonora vai de 20 Hz, então a gente está falando de frequência do som, né? A altura do som, se é mais grave, até 20 mil. Esse vírgulazinho aqui, porque está em inglês, né? 20 mil Hz, ou seja, 20 kHz. Então o humano percebe de 20 a 20 kHz. O que tiver abaixo desse valor é chamado de ultrassom. O que tiver só se eu for nem aqui nem na China, perdão. O que tiver abaixo desse valor é chamado de infrassom. E o que tiver acima desse valor é chamado de ultrassom. Então observe como alguns dos organismos respondem de uma forma bastante curiosa. O elefante, ele trabalha numa faixa de 16 Hz, portanto ele trabalha abaixo da capacidade auditiva humana. Ele trabalha, portanto, numa faixa de infrassom, certo? Só que essa infrassom também pode ele pode ir de 16 a 12. Então eu não sei exatamente como que se fala, o rugido de um elefante, o bradar de um elefante, ele trabalha numa faixa de sonoridade perceptível ao ouvido humano, mas também trabalha com murmúrios, entre aspas, aquém dessa percepção. Morcegos também é bem interessante, porque ele trabalha numa faixa de 2 kHz, que é uma faixa perceptível, mas também trabalha numa faixa de 110 kHz, ou seja, bem acima da percepção do ouvido humano. E essa faixa de ultrassom que ele trabalha o auxilia em geolocalização, ou melhor dizendo, ecolocalização, tá? Ecolocalização, o que permite agir como um sonar. A onda que é refletida, principalmente refratada, mas refletida das paredes de uma caverna, dando um exemplo bobo, são utilizadas na sua localização. Isso ocorre também para alguns pássaros. Existem pássaros migratórios, se bem que esse é um exemplo um pouco mais à frente, e que o simples deslocamento ultrassônico do ar, quando esse som ele esbarra, por exemplo, numa montanha, esbarra numa árvore, retorna ao animal dando uma capacidade de localização no espaço. Você tem que imaginar que uma ave está voando, que essa ave está voando a uma velocidade razoável e que ela não pode cometer pequenos e nem grandes erros, né? Aqui dá um exemplo de uma variação gráfica da percepção humana em relação a outros animais. Cadê o humano? Está aqui, ó. Tá? Em relação aos outros animais, você vê um conjunto de animais capaz de perceber ultrassom e um conjunto de animais capaz de receber infrassom. Dando exemplos mais, vamos dizer assim, direcionados a desses animais, baleias, por exemplo, utilizam, colocadas aqui, né? Baleias utilizam fortemente a capacidade de infrassom na comunicação de grandes distâncias, comunicação de milhas. Alguns rinocerontes conseguem atingir faixas de infrasom grandes. Tem um rinoceronte chamado rinoceronte da Sumatra que atinge algo na ordem de 3 Hz, quer dizer, muito, muito, muito tênue. Dizem alguns autores que o leão, o rugido do leão, ele tem um rugido extremamente elevado, mas ele tem um murmúrio abaixo de 18 Hz, inaudível, portanto, à percepção humana. Mas o rugido dele é capaz de seguir acima de 10 kHz. Lembrando que falar grosso, ou melhor dizendo, rugir alto ou rugir baixo, não tem a ver com hertz, não tem a ver com frequência do som. Tá? O que está definindo essa frequência é a altura do som. E alturas que são, vamos dizer assim, inaudíveis. Tá, ok? Aqui não tem um cachorrinho? Não, tudo bem. Elefante a gente já falou. Tá, beleza. Existem alguns animais que conseguem perceber isso não é só alguns animais, não. Em 2004, quando teve o tsunami, tá, que atingiu a Ásia, houve uns trabalhos interessantes que tentaram relacionar o movimento de vários animais, aves e alguns animais terrestres, mamíferos terrestres, antecedentes à catástrofe. Não como uma espécie de previsão, como se falou à época de que os animais teriam, mas simplesmente como uma resposta à capacidade de infrassonora, de percepção infrassonora, principalmente a partir
por exemplo, de movimentos naturais da Terra vindo das profundezas, entre aspas, aí, dos mares, e que antecedeu os desastres. Alguns autores referiram isso também como sendo mais provável que ocorresse com ondas eletromagnéticas. Já o ultrassom, ele é utilizado, além de ser utilizado para VBB, né, vamos dizer assim, ou seja, tem uma aplicação direta na imaginologia clínica, períodos gestacionais, ultrassonografia, sem invasibilidade nenhuma. Dentro do reino animal você tem vários exemplos. Um que a gente já falou, que é de ecolocalização de morcegos. Eles são capazes de chegar até 200 kHz na percepção sonora deles. Insetos, principalmente besouros, conseguem perceber variações de ultrassom. Cachorrinho, sabe aquele negócio do apito? O apito do cachorrinho? O apito do cachorrinho, você tem apitos ali que vão a menos de 45 kHz, mas tem apitos que percebem a menos de 10 kHz, ou seja, abaixo da frequência de percepção humana. Né? E animais como dolphins, né? Golfinhos, que eles são verdadeiros sistemas de biosonares, parecido com um biosonar de navegação, que são capazes de utilizar a ultrassom subaquático como uma espécie de sonar marítimo, né? Um sistema de navegação marítimo. Ok? Bom, beleza. Então esses aqui são alguns exemplos de animais apenas do uso do infrassom e do uso do ultrassom.